Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, edição de terça-feira de carnaval. Vamos aqui atualizar as informações sobre o nosso Vasco da Gama. A partir de amanhã, quarta-feira, o Vasco enfrenta a equipe do Fluminense no estádio do Maracanã e a partir de amanhã o canal volta à sua programação normal, com 2 vídeos por dia, né? Nesse período de carnaval, eu aproveitei para dar uma descansada também, então tá tendo apenas um vídeo por dia, né? Mas fica aqui a justificativa e a partir de amanhã a gente volta para a programação normal. 2 vídeos por dia, um de manhã e um de tarde aqui no canal Machão da Gama. Amanhã tem pós-jogo, direto do Maracanã, enfim. Vamos falar dessa partida nesse vídeo de hoje, vamos falar sobre o Verratti, que deve estar entre os titulares no jogo de amanhã contra o Fluminense. E também vamos atualizar aqui o mercado da bola, né? Por exemplo, Breno Lopes e Pedro Henrique não devem vir para o Vasco da Gama. A informação que a gente tem é que esses nomes foram vetados pela 777. Vamos falar também sobre o Sforza, que é aguardado aqui no Rio de Janeiro. E, inclusive, a gente já tem o seu tempo de contrato, né? Ele assinou o seu contrato com o Vasco até 2028. Enfim, depois da vinheta a gente vai começar. Antes eu conto com você deixando o like, que é muito importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal Machão da Gama, se você não for inscrito, beleza? Deixou o seu like, se inscreveu, a vinheta rodou. Bora lá então, meus amigos, começando mais um vídeo. Vamos aqui, né, direto para os assuntos, mas antes eu falo da KTO, que é parceira aqui do canal Machão da Gama, e você pode dar os seus palpites nos jogos do Vasco. Inclusive, amanhã tem Vasco e Fluminense, você pode palpitar lá na KTO, e é só acessar o site, né, e colocar o nosso cupom MDG20, que mostra que você veio aqui do canal e dá uma moral pra gente lá na KTO, e você ganha também 20% de bônus no seu primeiro depósito, beleza? KTO, parceira aqui do canal Machão da Gama, acesse o site e use o cupom MDG20. Bom, meus queridos, o Vasco encara o Fluminense amanhã no estádio do Maracanã. Até o momento, 30 mil ingressos foram vendidos, né, para essa partida. E a expectativa, enfim, é de 40 mil torcedores no Maracanã, mais ou menos, amanhã, para acompanhar esse clássico. O Vasco, nessa partida, deve contar com o Verratti, né? Verratti que esteve de fora aí do jogo contra a equipe do Audax lá em Manaus, para poder tratar da fissura, né, que ele estava ali na costela. Ainda está, na verdade, né? Mas ele treinou normalmente no dia de ontem e deve estar sim à disposição para enfrentar o Fluminense. Segundo informações do portal Extra, Pablo Verratti evoluiu na recuperação de uma fissura na costela e tem grandes chances, né, de voltar ao time do Vasco. O argentino já foi integrado ao elenco vascaíno de forma gradativa e não se queixa mais de dores no local machucado. Com isso, ele deve ser relacionado pelo técnico Ramon Dias para a partida de amanhã contra o Fluminense. Os jogadores do Vasco tiveram folga no sábado e voltaram a trabalhar no domingo de carnaval. Após treinar em separado, o Verratti passou a participar das atividades de contato e, mesmo assim, segue em tratamento paralelo com terapias contra a dor, já que não pode engessar, né, o local. A última partida do atacante argentino foi contra o Flamengo há uma semana, quando Emiliano Dias disse que o jogador estava com 30% de suas condições ideais. Por isso, o Verratti não viajou para Manaus, onde o Vasco enfrentou o Audax. Para retornar contra o Fluminense, o Vasco já planeja ali uma espécie de imobilização no local ali da costela para proteger, né, o local da lesão do jogador. Como ele atua de centroavante, o Verratti tem o hábito, né, de subir, de se movimentar, de brigar ali com os zagueiros, e esse movimento é um risco, né, para a costela. O jogador sofreu essa lesão na pré-temporada no Uruguai, mas deve ir para o jogo contra o Fluminense, utilizando ali uma proteção na costela, né? Mas o Verratti deve jogar aí contra a equipe tricolor. Enfim, é uma volta importante, né? Afinal de contas, o Vasco não tem outra opção para ataque. A verdade é essa, o elenco do Vasco ainda tá muito deficitário, né? O elenco ainda falta muito para ser um elenco competitivo do tamanho que a gente quer. E enfim, a gente já viu o Emiliano Dias pedir reforços, o Ramon Dias pedir reforços. Enfim, não é falta de pedido, né? A gente tem um elenco ainda que não tá longe de ser pronto. Se o Verratti não pode jogar, a gente não tem outra opção. Tem que botar o Ryan, por exemplo, que é um menino aí de 17 anos de idade. Então, realmente, falta muito para esse elenco do Vasco ser competitivo. E que bom que o Verratti vai para campo amanhã nesse jogo contra o Fluminense. Vamos mudar de assunto aqui agora para atualizar a situação de mercado da bola, né? Dos jogadores, Breno Lopes e Pedro Henrique.
Informação do Flávio Dias do canal Atenção Vascaínos é que essas duas contratações não vão acontecer. A situação do Pedro Henrique, o Vasco chegou a se acertar, né, com o jogador, estava ali a coisa bastante avançada até com o jogador, mas o Vasco não conseguiu entrar num acordo com o Internacional. A quantia pedida pelo Internacional, que a gente não sabe os valores, né, não foi aprovada pela 777. O Pedro Henrique tem 33 anos de idade e a 777 não aprovou um investimento alto, né, para adquirir o jogador. Talvez fosse um empréstimo, uma transferência sem custos, o jogador viria, mas como teria que fazer um investimento, a situação do Pedro Henrique subiu no telhado. O jogador não deve vir para o Vasco da Gama e lá no Sul já tem inclusive algumas informações que ele não fica no Inter, deve ir para outro clube e esse clube não deve ser o Vasco da Gama, né? Outro jogador foi o Breno Lopes. Ele passou muito por conta também da não liberação do Abel Ferreira, né? Que é o técnico do Palmeiras e gosta muito do Breno Lopes. Fez jogo duro para liberar. O Palmeiras, para liberar o jogador, pediu uma quantia exagerada, né, pelo atleta, porque exatamente não queria negociar o jogador, e aí o Vasco saiu da negociação, né? Então, Breno Lopes também não vem, Pedro Henrique também não vem, e o Vasco volta para estaca zero na busca de atacantes. Tá difícil, hein? Tá difícil, mas tem que contratar. Tem que contratar porque as opções que temos para o ataque ainda são muito poucas. Bom, se a situação do Pedro Henrique e do Breno Lopes não evoluíram, a gente tem aqui informação sobre o Sforza, que é aguardado, né, nessa semana no Rio de Janeiro. E a informação do Globoesporte.com é que ele já assinou seu contrato com o Vasco até 2028. A segunda-feira de carnaval, no caso ontem, foi de definição no Vasco da Gama, né? Com o fim do pré-olímpico, o clube assinou o contrato com o Juan Sforza e o reforço é aguardado no Rio de Janeiro ainda essa semana. A SAF já havia trocado documentos com o News Old Boys e concluiu a transação com a assinatura do jogador. O jogador de 21 anos de idade, argentino, assinou contrato com o Vasco até dezembro de 2028. Ele estava com a Argentina no pré-olímpico e o novo jogador do Vasco esteve em campo, né, na vitória por 1-0 da Argentina sobre o Brasil no último domingo. A seleção brasileira ficou de fora das Olimpíadas, enquanto os argentinos garantiram vaga em Paris em julho desse ano. A atuação de Sforza, né, foi um dos grandes destaques aí nessa partida, foi muito destacado pela imprensa e também nas redes sociais. Vasco e News Old Boys assinaram os contratos de compra e venda na última semana. Agora, com a assinatura do Sforza até 2028, o anúncio oficial do volante depende apenas dos exames médicos que devem ser realizados nos próximos dias, quando o jogador chegar no Brasil. Enfim, situação sacramentada aí de Juan Sforza, que será jogador do Vasco. Vou ficando por aqui, meus amigos. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que é muito importante. Se inscreva, saudações. Até a próxima.